Olá pessoal, continuando nosso plano de leitura bíblica, Atos capítulos número 22, Paulo então disse: Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós, e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: Quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso, da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade de Deus, a lei de nossos pais, zeloso como todos vós sois hoje. E persegui esse caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu-me que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi então: Quem é, Senhor? E ele disse-me: Eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, o que farei? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a tua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até essa palavra, e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. Paulo se declara cidadão romano, e quando o estavam atando com cordas, disse Paulo a centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dizei-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu o sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Paulo comparece perante o sinédrio. E no dia seguinte, querendo saber
Ao certo, a causa porque era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Atos capítulo 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que era uma parte era saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou trazer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. A conspiração dos judeus contra Paulo. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com conselho, notificai ao tribuno que vou-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chega, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, rogou que me trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para te dizer. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: O que tens que me contar? E ele disse: Os judeus se concertaram rogar-te amanhã para que leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram sob pena de maldição a não comer, nem beber, até que o tenham morto. E já estão preparados, esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse o que havia contado para ele. Paulo é enviado a Fênix. E chamando 2 centuriões, lhes disse: Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia, e aparelhai animais para que, pondo nelas a Paulo, levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isso, dizendo: Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevieu eu com a tropa, e o livrei, informado de que era romano.
E querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao conselho e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Paulo em Cesareia. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride, e no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram a Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, sabendo que era da Cilícia, e disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no Petrório de Herodes. Atos capítulo 24, acusação e defesa perante Félix. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos a um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus que por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual inventou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. Dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que nele nós o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo serem essas coisas. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, como tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo, nas sinagogas nem na cidade, nem tampouco podendo provar as coisas que de agora me acusam. Mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus, como esses mesmos também esperam de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro saber, ter uma consciência sem ofensa, tanto para Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroço, uns certos judeus da Ásia, os quais convia que estivesse presente perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. A não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo perante Félix e Drúzila. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu:
Por agora vai-te, e entendo por outra oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Paulo perante Festo. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo preso. Ficamos por aqui hoje, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.